Mais uma vez, boa noite, amada igreja do Senhor. Mais uma vez, você que nos assiste pela internet, louvado seja o nome do Senhor. Que momento glorioso é estarmos aqui na casa do nosso Deus para cultuá-lo, para exaltar o santo nome do nosso Deus, que é grande e digno de receber toda a nossa adoração, toda a nossa atenção, toda a nossa devoção. Estamos aqui para mais um culto da Jucade. O tema de hoje vai ser revelado daqui a pouquinho, mas antes vamos abrir em Mateus 14, versos 28 a 33. É um trecho muito conhecido, uma história muito conhecida da amada igreja. Mateus 14, versos 28 ao 33. Peço que o nosso amado pastor possa ler e em seguida nos introduzir em oração. Mateus 14, versos 28 ao 33. Respondendo-lhe, Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Te bendizemos, Deus eterno, glorioso, Senhor, majestoso, porque o Senhor é tão maravilhosamente benigno que nos permite reunirmos com Ele, na presença dEle, aqui, cantando louvores, estando conosco, desenvolvendo os 5 minutos de oração, tendo uma linda e maravilhosa ministração, Senhor. Queremos agora, Pai, que o Senhor nos faça também recepcionar essa palavra que tu já colocaste no coração do teu servo, e que ele, o nosso ministro, de filho, possa ser guiado pelo teu Espírito Santo, e assim te agradecemos e já te bendizemos por tudo quanto iremos ouvir nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então, a amada igreja conhece esse texto, é um texto muito conhecido, é uma história muito tremenda, porque aqui relata algo extraordinário da parte de Deus ali com a vida de Pedro. O Pedro teve uma experiência extraordinária aqui neste momento. O Pedro, ele anda sobre as águas, e se nós pararmos para ler o contexto aqui de como que Pedro andou sobre as águas, nós podemos perceber que as águas não eram ali águas como se fosse de piscina, tranquila, parada. Pelo contrário, naquele momento ali havia uma forte tempestade, havia um forte vendavais, o barco balançava de um lado para o outro. Então, naquele momento, Pedro, ele experimenta algo inédito, algo glorioso. Ele anda sobre as águas. E a verdade é que Deus também nos chama a andar sobre as águas. Assim como Pedro viveu o extraordinário de Deus ali naquele momento, Deus nos chama também para que vivamos cada vez mais o que ele tem de melhor, experiências grandes, experiências gloriosas, para que possamos crescer e desenvolver a nossa fé. Aqui nós podemos ver que Pedro, ele tem ali um ato de fé, ele tem ali um momento de fé. Olha, naquele momento ali onde eles achavam que Jesus poderia ser um fantasma, eles achavam que Jesus poderia ser alguém, que algum espírito maligno, algo no sentido, mas Pedro, ele foi muito ousado, ele falou assim: Deus, se tu és Jesus mesmo, se tu és aquele que tu diz quem és, então manda eu ir ter contigo, manda eu ir contigo, deixa eu andar sobre as águas também, para saber se é tu mesmo. E ali o Senhor chama: vem. Então, muitas vezes também nós precisamos ter cada vez mais atos de fé e ousadia para que possamos viver o extraordinário de Deus. A verdade é que nós, muitas vezes, como os cristãos, limitamos a nossa própria fé. Muitas vezes nós limitamos o nosso próprio, aquilo que Deus falou, que nós faríamos coisas grandes, coisas maiores, e às vezes nós achamos, por conta da nossa limitação humana, por conta da nossa natureza, achamos que nós não conseguiremos fazer e viver coisas grandes e extraordinárias que Deus nos chamou. E aqui Pedro, ele teve esse momento maravilhoso, um ato de fé. Só que o que aconteceu aqui com Pedro? Ele teve um momento esporádico de fé. Ele teve ali o ímpeto, a ousadia de iniciar: Senhor, se és tu, deixa eu ir contigo. Só que no meio do caminho, a sua fé acabou
caindo. No meio do caminho, a sua fé acabou falecendo. No meio do caminho, ele perdeu a fé, ele perdeu a visão daquele que estava adiante dele. E assim também acontece com muitas vezes conosco. Nós começamos a andar num projeto de fé, começamos a andar, a viver algo de Deus, a viver algo que Deus tem para nossas vidas, só que no meio da caminhada nós desanimamos, no meio da caminhada acontece empecilhos, algo, e nós acabamos desanimando, acabamos falhando. E aqui eu quero trazer à tona e lembrar a mensagem do ministro Yuri, que foi muito tremendo, foi muito glorioso, que ele falou sobre constância e consistência. A amada igreja está ouvindo durante as semanas sobre essa pregação do Yuri, porque de fato ela fundamenta tudo que nós estamos ministrando, tudo aquilo que nós estamos ministrando no decorrer desse mês. Aquilo que eu irei ministrar aqui, ela é fundamentada por aquilo que o Yuri ministrou sobre termos constância e consistência. Assim também como ela fundamenta aquilo que o presbítero Luciano trouxe na semana passada sobre as disciplinas espirituais. Se nós não tivermos a disciplina, se nós não disciplinarmos o nosso corpo a viver aquilo, a buscar a palavra do Senhor, a congregar, a buscar ter intimidade com Deus, a buscar ter um relacionamento com Deus, a ler a Bíblia, a orar, a congregar, a dizimar, a ofertar, a jejuar. Se nós não fizermos isso com constância, a nossa fé acaba morrendo. E assim, irmãos, nós precisamos cada vez mais ter constância para que possamos perseverar nas dificuldades. E é sobre isso que nós iremos trabalhar essa noite, sobre perseverar nas dificuldades. Pedro aqui ele teve um momento de fé, como eu falei, só que olha o que vai dizer no versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Pedro começou a olhar para as dificuldades, Pedro começou a olhar para os intempéries que estavam ali ao seu redor. Pedro ele parou de olhar para Jesus, que é aquele que ele tinha que ter toda a fé, toda a visão, todo o foco. Ele parou de olhar para Jesus, e a partir do momento que ele olhou para as ondas, começou a olhar para os lados, ele foi afundando, ele foi se afundando, ele foi naufragando. E nós precisamos entender que, assim também com as nossas vidas, nós não podemos parar de olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é aquele que nos dá a vida, e vida em abundância. Se nós tirarmos o foco, se nós tirarmos os nossos olhos, se nós pararmos de olhar para os montes de onde vem o nosso socorro, nós acabaremos como Pedro, falecendo e afundando neste mundo, afundando nesta vida. E essa não é a vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Então, quero trazer aqui algumas ondas que dificultam a nossa vida, algumas ondas que aparecem para que nós possamos, de certa forma, desviar o foco, ou muitas vezes a gente acha que essas ondas são maiores do que o Senhor, a gente acha que essas ondas são maiores que o nosso Deus, porque aqui nesse momento, Pedro, ele tinha a fé, a plena certeza que se Jesus de fato era aquele que estava ali andando sobre as águas, ele tinha a fé e ele tinha a plena certeza de que se fosse realmente Jesus, ele andaria tranquilamente sobre as águas, como ele fez. Só que ele começou a duvidar, por quê? Porque ele começou a olhar para a tempestade. E quando ele começou a caminhar, a tempestade já estava lá, as dificuldades já estavam lá. O problema foi que ele olhou para Cristo e depois ele desviou o foco. Então nós precisamos entender e identificar algumas ondas que dificultam a nossa vida com Deus e fazem com que nós percamos o foco no Senhor Jesus. Amém? A primeira é a nossa autorreputação. É a nossa reputação. Em que sentido, Ed? No sentido de que muitas vezes nós queremos agradar a todos, muitas vezes nós queremos estar de bem com todos os homens, e quando eu falo todos os homens, eu não estou falando da igreja, eu estou falando de pessoas ímpias. E muitas vezes essa autorreputação que nós prezamos tanto pela nossa, como que as pessoas pensam ao meu respeito, o que as pessoas acham de mim, será que eu sou uma pessoa legal para o mundo, será que as pessoas me veem como uma pessoa legal, agradável, será que eu consigo estar em qualquer roda de conversa? A palavra de Deus diz lá em Provérbios 29 e 25, quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Tiago 4,4 diz, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, estamos vivendo em uma geração onde as pessoas, a igreja, as pessoas que compõem a igreja, não a igreja preciosa de Cristo, quando eu falo igreja, espero que você me entenda, as pessoas, elas querem ser
alguém agradável a todos e não querem entrar em conflitos, não querem entrar em confrontos, não querem entrar em, muitas vezes, postura de servos de Deus. E como a missionária, eita, já estou até profetizando ali, a ministra Carla pregou ontem, nós precisamos ser uma geração que se posiciona, nós precisamos ser cristãos que se posiciona, e muitas vezes se posicionar não significa que nós iremos agradar a todos. Jesus, ele não agradou a todos, Jesus, ele não foi ali e fez média para com todos, ele pregou a verdade, e nós, assim como verdadeiros cristãos, temos que pregar a verdade. Nós não podemos ser como os fariseus, que queriam que as pessoas olhassem para eles como se fossem ali o ápice da bondade, o ápice do... Não, nós precisamos entender que Jesus, ele transformou a nossa vida, e para que nós possamos impactar outras pessoas, para que possamos impactar outras vidas, principalmente aqueles que estão perdidos, nós precisamos levar a luz de Cristo, nós precisamos ser o sal da terra, nós precisamos fazer de fato a diferença, e nos posicionarmos, e não ligarmos para aquilo que o mundo acha que nós estamos vivendo, acha que nós estamos fazendo, se é certo que nós... Não, nós temos que estar preocupados com aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Nós temos que estar preocupados com aquilo que o Senhor pensa de nós, com aquilo que o Senhor olha para nós e fala assim, esse é meu filho e faz o que é minha vontade. Esse aqui, ele fica fazendo média para com o mundo, porque ele não quer ser confrontado. Entenda, irmãos, ser cristão muitas vezes é entrar em conflitos, sim. É entrar em conflitos, sim. Muitas vezes nós iremos participar, muitas vezes nós iremos ter que ser confrontados para que a nossa fé seja firmada, para que o nosso caráter de cristão seja aprovado, para que nós possamos de fato mostrar que somos diferentes desse mundo. Porque quem é o cristão que defende aborto? Quem é o cristão que defende coisas terríveis? Quem é o cristão que defende leis injustas? Quem é o cristão que defende? Não, irmãos, nós não podemos fazer média com isso. Nós temos que sim nos posicionar diante de Deus. Nós temos que sim fazer a vontade de Deus e não ligar para a nossa autorreputação. O que as pessoas acham de nós? Será que eu estou agradando todo mundo? Muitas vezes nós iremos... A palavra diz que nós temos que, sim, se depender de nós, ter paz com todos os homens, mas se depender de nós, daquilo que está na palavra. Se em algum momento aquela pessoa tenta infringir, tenta ultrapassar os limites daquilo que nós cremos, daquilo que nós vivemos como princípios e valores do Senhor Jesus, nós temos que nos posicionar como cristãos. E muitas vezes esse medo de enfrentar esse obstáculo, muitas vezes esse medo de ser confrontado, e muitas vezes esse medo de ser rejeitado até na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho. Às vezes esse medo nos paralisa e faz com que nós não consigamos desenvolver a nossa fé, e faz com que nós neguemos aqui o Senhor diante dos homens. Só que a palavra de Deus diz que quando nós negamos o Senhor diante dos homens, o Senhor nos negará diante ali daquele último dia. Então nós precisamos entender uma coisa, que muitas vezes nós iremos ser perseguidos, sim. Muitas vezes no nosso trabalho, pessoas se levantarão contra nós, sim. Na nossa escola, pessoas não ficarão satisfeitas com o nosso desenvolvimento espiritual, com a nossa pregação da palavra, com a nossa opinião, sim. Sim, mas nós temos que entender que o Senhor nos chamou para que sejamos sal e luz. O Senhor nos chamou para isso, irmãos. Eu sempre falo que se o Senhor chamou, Ele vai nos dar o livre escape, assim como aconteceu com Daniel. Daniel ali armaram contra Daniel para que ele pudesse ser pego e ser morto, mas o Senhor fechou a boca dos leões. Assim também o Senhor faz com nossas vidas. Ele nos dá o escape, Ele nos dá o livramento, Ele nos dá cada vez mais a certeza de que Ele está conosco. E se porventura chegarmos num ponto extremo de sermos perseguidos e sermos açoitados, assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que se eles não adorassem ali aquele Deus, eles seriam jogados na fornalha de fogo. Ainda assim, eles falaram para o rei, ainda que se Deus quiser, a gente vai entrar lá e vai ser fulminado, e glória a Deus, e a gente estará com o nosso Deus. Mas se Ele não quiser, Ele vai nos dar o escape. Assim também as nossas vidas, temos que ter essa fé, que Deus, Ele está conosco em todos os momentos, e Ele quer ver que nós sejamos cada vez mais posicionados diante dEle. Cristão, às vezes, é sinônimo de enfrentar BO, mas o nosso BO não é a gente que resolve, não é a gente que luta, o Senhor luta por nós. A palavra de Deus diz que não foi a você que rejeitaram, não foi a mim que rejeitaram, não foi ao pastor, à pastora, ao Gama, não foram a nós que eles rejeitaram, que o mundo rejeitou, mas foi ao próprio Deus. Então, se nós
temos aqui a palavra do Senhor e nós sabemos que essa é a palavra da vida, nós temos que pregar, nós temos que viver, nós temos que fazer e anunciar para que nós sejamos cada vez mais como sal e luz desse mundo. Amém? Deus, ele quer levantar homens e mulheres que não temem o mal, que não temem as perseguições. Ele quer levantar homens e mulheres de Deus que sejam firmes diante dele. Segundo ponto, irmãos, o amor ao mundo. O amor ao mundo também é uma outra onda que tenta nos desviar o foco cada vez mais. E muitas vezes a gente acha que amar ao mundo é apenas amar ao pecado, é amar as coisas dessa vida, como amar pornografia, amar um pecado de estimação. Só que amor ao mundo é algo muito mais amplo do que isso. Amar ao mundo, por exemplo, é você amar tanto as coisas dessa terra que a sua visão não consegue olhar para Cristo. Você não consegue olhar que Deus tem algo infinitamente melhor para nós. Você não consegue contemplar você estando na glória com Ele. É você amar tanto as coisas dessa terra que você consegue se ver no emprego melhor, você consegue se ver num casamento legal, você consegue se ver com as roupas legais, mas você não consegue ver você na presença do Senhor naquele grande dia. Você nem pensa nisso, você nem consegue imaginar, meu Deus, está perto, meu Deus, o Senhor está voltando. Amar ao mundo é você estar cada vez mais enraizado com as coisas, com os valores, com os princípios deste mundo. É você achar que não existe nada. Depois que esse mundo passar, nós somos pó por aí. Não, negativo, irmãos. Amar a este mundo, amar ao Senhor Jesus é infinitamente melhor, porque nós sabemos que Ele tem coisas grandes para nossas vidas. Ele preparou o céu para que possamos estar com Ele eternamente. Nós não podemos limitar a nossa vida apenas ao que está aqui nessa terra, mas nós precisamos olhar cada vez mais para o nosso Senhor, para o nosso Rei, para o nosso Salvador, para o nosso Senhor e Salvador, porque Ele é quem vai fazer com que nós cresçamos e vivamos tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Pessoas que passam anos construindo o império, passam anos buscando coisas aqui nessa terra e não buscam a palavra de Deus, e não buscam se desenvolver, e não buscam ter um crescimento espiritual. Pelo contrário, ela quer viver conforme aos padrões desse mundo. Eu quero ser rico, eu quero ser aquilo, eu quero ter um namorado bem legal, eu quero ter uma esposa bem legal. Isso tudo é bom, é válido você querer ter um emprego bom, é válido você querer ter uma esposa, um esposo que lhe valorize, isso é maravilhoso, mas não é isso que é o nosso objetivo, não foi para isso que fomos criados apenas. Nós fomos criados para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Então, emprego, casa, viagem, relacionamento, tudo isso é bom, mas o Senhor deve ser o centro das nossas vidas. O Senhor deve ser o centro de nossas vidas. Amém? E sim, amar ao mundo também significa amar o pecado. E quantos cristãos hoje não têm pecados de estimação? Quantos cristãos hoje não têm pecados que eles não conseguem deixar, porque eles acham que se eles tirar, ai Senhor, não tem nada a ver. Irmãos, esse é o demônio do nada a ver. Tudo que a gente acha, não tem nada a ver, faz com que a gente peque. E aí a palavra de Jesus diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Então, quanto antes você se livrar do seu pecado de estimação, quanto antes você se livrar de tudo aquilo que lhe prende nesse mundo, todo o amor a este mundo, você cada vez mais vai voar. Você cada vez mais vai estar próximo de Deus, porque você não está fazendo suas raízes nessa terra, você não está fazendo raízes nos valores e princípios deste mundo, mas você está enraizando a sua vida na palavra de Deus. Você está enraizando a sua vida no próprio Deus. Então, que possamos cada vez mais buscar ter intimidade com Deus e buscar eliminar tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos faz amar a este mundo de todo o nosso coração. A palavra de Deus diz lá em Salmos 32, 3 a 6, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Nós precisamos abrir a nossa boca se há algum pecado escondido, se há um pecado oculto.
Ah, mas eu não sei. Você sabe, sim. Todos nós sabemos as nossas falhas, todos nós sabemos aquilo que Deus precisa e quer mudar na gente. O Espírito Santo toca na vida de cada um e fala: olha, você precisa melhorar isso. Você sabe que você está vivendo, pecando nisso, você está errando nisso toda hora. Vamos consertar. E você abre a sua boca, confessa, para que Ele possa te libertar. Amém? Terceiro ponto, irmãos. Eu estou correndo porque são muitos pontos. Amém. Mas está dando, estou falando legal? Está tranquilo? Amém, glória a Deus. Terceiro ponto, o conformismo. O conformismo, irmãos, é algo terrível, porque ele faz com que nós nos tornemos cristãos insensíveis. Ele faz com que a gente ache que estamos num alto nível, que não precisamos mais de nada, que nós já estamos no nível de conhecimento, no nível de espiritualidade, no nível legal, e que eu não preciso mais buscar, eu não preciso mais me entregar, eu não preciso mais nada, porque eu já estou legal, já estou tranquilo, eu estou conformado com a minha situação. Eu estou conformado com a minha vida de ir à igreja no domingo, ir à igreja no sábado, e aí eu trabalho no dia de semana, e quando eu posso eu assisto na internet, quando eu não posso também não ligo, mas eu estou conformado, tá tranquilo, tá de boa a minha vida tá de boa assim, Deus não quer saber do meu melhor, estou dando aqui o meu tranquilo aqui. Não, irmãos, nós precisamos cada vez mais entregar o nosso melhor ao Senhor Deus. Nós temos que cada vez mais entregar tudo que temos e somos, com todo o nosso coração, alma e entendimento, não nos conformando com a nossa atual situação. Muitas vezes a gente precisa olhar, parar e falar assim: meu Deus, eu posso entregar mais, eu posso adorar o Senhor, eu posso te cantar louvores com o meu coração, eu posso parar de mexer no celular durante o culto e prestar atenção na tua palavra, eu posso fazer coisas para te adorar, para exaltar o teu santo nome. Eu posso sim, Senhor, eu quero fazer isso. Nós não podemos estar conformados com a nossa atual situação. Porque muitas vezes nós falamos e queremos ver ver o extraordinário de Deus, viver aquilo que Deus tem para nossas vidas de forma gloriosa. Ah, eu quero orar e fazer o sol parar, eu quero orar e fazer parar de chover, mas só que a palavra de Deus diz que Elias orava cessantemente para que isso acontecesse. Elias tinha uma vida de intimidade com Deus, ele não se conformava. Não, nós também não podemos nos conformar, nós precisamos cada vez mais buscar ser cheio da presença de Deus. Outras coisas que os cristãos também têm se conformado com os valores e princípios desse mundo. Nós temos visto, irmãos, igrejas que pregam totalmente contra a palavra de Deus, que a Bíblia entra, às vezes agora nem usa mais Bíblia, né? Usa tudo no tablet, no iPad e tal, e está ali só de enfeite, mas eles pregam coisas que amaciam o ego do homem, valores e princípios totalmente contrários à palavra de Deus. Recentemente, ontem eu trouxe um exemplo aqui. Nós não podemos nos conformar com isso, irmãos. Nós não podemos nos conformar em achar que nós estamos tudo bem. Pelo contrário, nós temos que diariamente entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Diariamente fazer uma autoanálise. Senhor, como eu estou diante de Ti? Será que eu estou morno? Será que eu estou frio? Será que eu estou quente? Como que eu estou diante da Tua presença? Eu não posso me conformar e permanecer apenas, é porque eu vou ao culto, já está. Não, irmão, nós temos que ter mais, nós temos que buscar mais, nós temos que nos entregar a mais, porque Ele deu tudo para nossas vidas, Ele nos deu a salvação, mesmo nós não sendo merecedores, e nós temos que entregar a Ele tudo que temos e somos, nos esforçar para buscá-lo, nos esforçar para orar, nos esforçar para buscar a leitura da palavra diária, nos esforçar para termos momentos de intimidade com Ele, momentos de busca a Ele. Nós não podemos achar que está tudo tranquilo toda hora. Não, nós temos que fazer sempre a nossa autoanálise. Precisamos estar inconformados com o mundo, com as coisas que acontecem ao nosso redor. Nós precisamos estar inconformados com tudo aquilo que nos afasta de Deus, com tudo aquilo que vem para fazer com que nosso eu, o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma se afaste de Deus. Não, nós temos que estar cada vez mais olhando para Cristo e falar assim: Senhor, como eu estou hoje diante do Senhor? Poxa, eu estou legal, glória a Deus, então eu vou te adorar ainda mais. Poxa, eu estou meio frio, Senhor, então aquece meu coração, acende o fogo, como cantamos aqui logo cedo. Acende o fogo no meu coração. Eu não quero viver, não quero viver morto, eu não quero ver frio, eu quero cada vez mais estar como o tema dessa temática da Jucade, incendiado. Eu quero estar cada vez mais cheio do fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Então, muitos naquele grande dia, irmãos, ficarão por estar conformados com esse mundo. Muitos naquele grande dia ficarão por estarem conformados.
com a sua vida, inconformados por não ter entregue o que ele tinha que poderia entregar, não está conformado por não ter buscado o que ele podia buscar. Quarto ponto, irmãos, a preguiça espiritual. Também é uma onda que vem que faz com que a grande maioria dos cristãos não busquem ao Senhor, não busquem a presença de Deus. E não sei se você sabe, mas o povo brasileiro, culturalmente, está no 9º lugar dos povos que tem mais preguiça. Então, nós estamos em 9º lugar dos países que mais preguiçosos. Então, nós não podemos deixar que essa cultura brasileira nos afete. Pelo contrário, aí que nós temos que ser sal e luz. Aí que nós temos que lutar contra isso. Aí sim que nós temos que lutar contra essa cultura e falar assim, eu não vou ser preguiçoso. Eu vou buscar ao Senhor. Eu vou dedicar um tempo para Ele. Eu vou dedicar um momento para Ele. Eu não posso deixar com que a preguiça, com que a procrastinação tome conta da minha vida. Pelo contrário, eu preciso buscar ao Senhor. Eu preciso entender que se eu não buscar, se eu não ler, eu estou morto espiritualmente. Se eu não me alimentar da palavra de Deus, a cada dia que passa eu vou morrendo, eu vou morrendo, eu vou morrendo, eu vou morrendo. Então nós precisamos entender que nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos dedicar o nosso tempo a Ele. Nós precisamos buscar ter intimidade com Ele e deixar a preguiça de lado. Aí a Carla até citou um exemplo ontem, que a gente só não consegue pegar a estrela do céu e trazer, não é? Mas o resto a gente pode. Não tem esse, eu não consigo. Claro, nós conseguimos. Quando nós queremos, eu sempre dou esse exemplo, quando nós queremos passar na faculdade, quando nós queremos entregar o melhor, a gente fica até mais tarde no trabalho. Quando a gente quer passar na faculdade com notas boas, a gente estuda até mais tarde. Assim também, se nós quisermos tomar o reino de Deus, a palavra diz que é por esforço, nós também arranjaremos algum momento para buscá-lo. Nós arranjaremos algum momento para interagir com o nosso Deus. Nós não podemos apenas nos conformar e falar assim, não dá, meu tempo. E esse é um outro ponto, já vou citar logo outro ponto, que é o tempo. Muitas vezes a gente fala assim, não tenho tempo, não dá tempo. Irmãos, dá tempo sim, irmãos. Nós temos tempo. Até eu estava conversando com o Lucas André depois do retiro, a gente vinha no mesmo carro, a gente falou, caramba, como o tempo é corrido, como que a gente queria entregar mais, a gente queria ter um momento assim, mas às vezes o nosso devocional é uma palavra que a gente ouve, ele comentou, às vezes o nosso devocional é um momento que eu estou ali, durante a ida para o trabalho, estou escutando um louvor, eu estou ali porque é muito corrido. E, irmãos, o que vale é que nós temos que ter essa dimensão, que nós precisamos buscar a Ele. Nós precisamos ter um momento de intimidade com Ele no nosso dia, seja no carro, seja no trabalho, seja no ônibus, seja em casa. Nós temos que entregar o nosso melhor e disponibilizar um tempo para Ele. Porque cada vez mais é impressionante isso, o tempo está mais curto mesmo, parece, né? A gente não consegue mais resolver as coisas do trabalho entrando às 8 e saindo às 5, e saindo às 6. A gente tem que ficar até mais tarde, e às vezes a gente tem que trabalhar em casa, e às vezes a gente tem que se dobrar para a gente conseguir entregar as coisas, e o tempo tem cada vez mais estando curto. Mas nós não podemos deixar com que esse fator atrapalhe a nossa busca diária com Deus. Nós não podemos deixar com que esse fator atrapalhe a nossa intimidade com o Senhor. Jesus, ele tinha uma rotina extremamente corrida, extremamente cansativa, porque hoje a gente anda de carro, a gente anda de ar-condicionado, quando tem, né, o carro, quando não tem, mas a gente anda de carro, a gente anda de Uber, de ônibus, enfim. Jesus era na pernada mesmo, Jesus era ali no momento, e ele separava um momento para buscar toda manhã. Se você tem que separar um momento para você buscar o Senhor, pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser de madrugada, mas nós precisamos dedicar um tempo para o nosso Deus. E às vezes a gente acha também, porque o tempo que eu quero dar ao Senhor é 3 horas. Eu também queria dar 3 horas ao Senhor, mas muitas vezes nós não podemos pelos nossos afazeres. E assim como os fariseus, eles passavam horas orando, mas a oração simples agradava o coração de Deus. E muitas vezes é você ler a palavra durante 30 minutos, durante 40 minutos, e se entregar e meditar naquela palavra, e meditar e falar com Deus, o Senhor já faz a obra na sua vida. Você não precisa passar 4 horas, 3 horas, a madrugada toda. Não, você precisa ter um momento de intimidade e entregar o seu melhor naquele momento, que o Senhor vai te abençoar. Outra coisa que tem roubado muito nosso tempo, e eu já ministrei sobre isso, o nosso celular. Às vezes a gente fala que não tem tempo, mas se nós olharmos as estatísticas, quanto tempo nós passamos no celular? Nós vamos descobrir se nós passamos mais tempo no Instagram, se nós passamos mais tempo no YouTube, se nós passamos mais tempo no Facebook, falecido, né? Acho que ninguém passa mais tempo nesse, mas, enfim, a gente passa muito tempo nisso aqui.
E isso aqui rouba demais o nosso tempo. Isso aqui rouba demais a nossa rotina. Às vezes nós estamos no trabalho e deixamos de produzir por conta disso aqui. Por conta disso aqui. Então nós precisamos estar atentos e não deixar com que o celular seja prioridade em nossas vidas. Eu conheço gente de verdade que não consegue viver sem o celular. Não consegue. Foi para o retiro, por exemplo, e não consegue se desvincular do celular. Precisa estar com o celular ali, precisa ver alguma coisa, precisa... Não, irmão, nós precisamos entender que isso aqui é apenas um acessório. Isso aqui não vai fazer com que nós cheguemos até o céu, pelo contrário. O que mais importa para nossas vidas é a presença do Senhor, é a busca, é a leitura, é a intimidade com Ele. Então nós não podemos deixar com que esse tempo seja roubado de nós. Sexto ponto, irmãos, o dia mal. O dia mal também é uma onda que tenta muitas vezes tirar o nosso foco da presença do Senhor, tirar o nosso foco de Deus. Muitos acham que servir a Deus é um antídoto para você não viver o dia. É um antídoto, eu me converti, agora é tudo rosas e flores, não vou ter mais problemas, eu estou tranquilo, tudo Deus vai resolver e eu estou de boa, eu estou tranquilo, quando na verdade não é assim. A palavra nos diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o salmista fala que ele sabia que ele iria passar momentos difíceis, ele ia passar por momentos que ele passaria pelo vale da sombra da morte. Mas nós não tememos porque nós temos o nosso Deus. Mas nós não tememos porque nós sabemos e nós estamos com os olhos fixos em Cristo Jesus. O dia mal, irmãos, pode ser qualquer coisa. Pode ser um deserto que você esteja enfrentando. Pode ser um momento que na sua vida, aparentemente, tudo está dando errado. Pode ser uma notícia ruim, um período de dificuldade. Mas isso não significa que Deus não está conosco. Não significa que Deus se afastou de nós. Muito pelo contrário. É nos dias maus que nós nos aproximamos de Deus. É nos dias maus que nós olhamos para Ele e falamos assim, Deus, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu sou totalmente dependente da Tua presença. E nada, Deus, nada neste mundo, nada, nenhuma circunstância. Paulo falou, eu aprendi a viver na alegria, na tristeza, sendo perseguido, não sendo. Eu aprendi, nós precisamos aprender isso. Que Deus está conosco e que Ele é o nosso Senhor e Salvador, independentemente do dia mal. O dia mal certamente virá e nós precisamos lidar com isso com naturalidade, confiando no Senhor Jesus, confiando nele. Eclesiastes 7,14 diz, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considerem que Deus faz tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Considere isso, que assim como o sol cai sobre o justo e injusto, a chuva também cai. O deserto, assim como o justo e o injusto passa, nós também passaremos. Então não tem essa, irmãos, nós passaremos pelo dia mal, mas o que nos difere do mundo é que a nossa esperança está em Cristo Jesus. O que nos difere do mundo é que nós não tememos e nós não podemos temer, porque o nosso Deus é o Deus forte, é o Deus poderoso, é o Deus que nos dá o escape, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que se Ele abrir a porta, Ele é Deus, é o Deus que se Ele fechar a porta, Ele é Deus, Ele é o Deus que se Ele curar, Ele é Deus, Ele é o Deus que se Ele não quiser curar, Ele é Deus, é o Deus que tem o controle de tudo na palma de suas mãos e que nenhum fio de cabelo cai na nossa cabeça, se Ele não aprovar. É o Deus que tem tudo sob controle. Então, quando o dia mal vier, olhe para Cristo, fale com Ele, entregue a sua vida a Ele ainda mais, porque você vai ser edificado, a sua fé vai ser fortalecida e você verá que você o amará cada vez mais, porque você sabe que você é totalmente dependente dele, que você não tem controle sobre nada, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Então Deus, Ele é o nosso motivo de vida, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Deus. Romanos 5, 3-5 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sim, haverá tribulações, e nós devemos gloriar nessas tribulações. Por quê? Porque Ele vai produzir em nós perseverança.
vai produzir em nós perseverança nas dificuldades, vai fazer com que nós cada vez mais amadureçamos em Cristo Jesus, para que sejamos cada vez mais experientes e não meninos, e não apenas, ai, tá tudo ruim, eu vou sair da igreja, ai, tá tudo bem, eu vou entrar para a igreja. Outras vezes é o contrário, né? Ai, tá tudo ruim, eu vou para a igreja, ai, melhorou, eu vou sair da igreja. Não podemos ser como meninos, nós precisamos cada vez mais ser maduros, e as tribulações, o dia mal vem para que nós possamos cada vez mais criar em nós perseverança, experiência e esperança. Esperança em quê? Esperança na nossa vinda, na vinda gloriosa do nosso Deus. Esperança que esse mundo passará, todas essas coisas passarão e nossa vida com Cristo Jesus será eterna e o nosso relacionamento com Ele estará com Ele eternamente. Então nós precisamos ter cada vez mais essa esperança, essa confiança no nosso Deus, porque Ele é quem nos satisfaz, só Ele nos satisfaz, só Ele tem aquilo que nós precisamos. Não há nada, irmãos, não há nada que nós possamos conseguir nesse mundo que supere a alegria de estar na presença de Deus. Não há nada que nós possamos conquistar, não há nada que nós possamos ganhar, não há nada que nós que supere a alegria da presença do nosso Deus, que supere a estarmos no centro da sua vontade. Irmãos, nós venceremos o dia mal porque nós temos aquele que é maior do que qualquer outra coisa. Nós venceremos o dia mal porque o Senhor dos Exércitos está conosco, porque o Rei dos Reis, aquele que disse, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, porque Ele é o nosso Deus, é Ele que está ali do outro lado do mar, chamando, vem, é Ele, irmãos, não é ídolos, não é madeira, não, é o nosso Deus, e nós precisamos cada vez mais colocar a nossa esperança nele. Amém? Já estou em rota de conclusão, o Ministério de Louvor pode subir. Irmãos, nós não podemos olhar para as ondas. Nós não podemos olhar para as dificuldades. Nós não podemos olhar para esses empecilhos, mas nossos olhos devem estar fixos no Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nossos olhos têm que estar firmados em Cristo Jesus, porque se Pedro estivesse ali com os olhos totalmente voltados para Cristo, ele teria ido atravessado, abraçado a Cristo, poderia até dançar ali com Cristo Jesus, enfim, poderia viver coisas maravilhosas ali naquele momento, mas ele olhou para as ondas, ele olhou para as dificuldades, ele olhou para os problemas, e nós não podemos olhar para as dificuldades. Irmãos, Ele nos dá a vitória no dia mal, Ele nos recompensa o nosso tempo com Ele, Ele aniquila toda e qualquer preguiça, Ele nos molda para que jamais sejamos conformados, Ele nos dá motivos para amá-lo mais do que o mundo, Ele sabe os pensamentos ao nosso respeito, são pensamentos de paz, são pensamentos benéficos para nossas vidas, são pensamentos que fazem com que nós vivamos em intimidade e fazem com que nós vivamos com a vida íntegra e reta diante de Deus, uma vida próspera diante dele. Enquanto nós olharmos para ele, nós iremos prosseguir, nós iremos ser perseverantes, nós iremos ser inabaláveis. Podem vir os ventos, podem vir as tempestades, podem vir as dificuldades, mas nós não seremos abalados, nós não seremos derrotados, porque nós sabemos que aquele que está ali do outro lado é o nosso Deus, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos livra, é o Deus que está conosco nos problemas, nas alegrias, nas dificuldades, nas tribulações, nas perseguições, é o Deus que abre o mar, irmãos, é o Deus que, se o mar não se abrir, assim como aconteceu com Moisés, ele faz com que nós passamos e andemos sobre as águas, como aconteceu com Pedro. Ele é o nosso Deus, Ele é Deus forte, Ele é o Deus todo-poderoso. Eu quero finalizar citando 2 versículos aqui. 2 Coríntios 4, 17, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, acima de toda comparação. Nós podemos passar o que for, irmãos, mas nada se compara ao que Cristo tem para nossas vidas, o que Cristo tem preparado para nós. 1 Coríntios 2, 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor tem uma vida maravilhosa para nós aqui na terra, sim, mas tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, produz para nós eterno peso de glória.
e a gente chegará no céu e nós conquistaremos e veremos coisas maravilhosas que nós, Senhor, eu não merecia isso, eu fiz isso, mas porque você foi fiel, mas porque você se entregou, você adorou em espírito e verdade, você não se conformou, você não amou o mundo, você buscou a minha presença acima de todas as coisas. A recompensa é tua, a recompensa é nossa. Nós não podemos ter medo e nem retroceder, porque a nossa vitória em Cristo Jesus é certa. Nós somos mais do que vencedores. Que a nossa fé seja firmada na palavra de Deus, irmãos, nesses últimos dias, para que possamos perseverar até o fim, até aquele grande e glorioso dia em que nós ouviremos a trombeta e nós estaremos com Ele. Naquele dia já não teremos mais dor, já não